pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Bambu. Eu sou a Luísa, sou arquiteta, sócia aqui do escritório. E eu sou o André, sócio aqui do Bambu Arquitetura. Hoje vamos falar sobre um tema que gera muitas dúvidas. Muitas. Os métodos construtivos. Sim. Vamos focar nas construções residenciais, especialmente as casas construídas do zero. Lembrando que essa é a nossa percepção e opinião, baseada na nossa experiência aqui no interior de São Paulo. Sim, gente, essa é a nossa opinião. Fique à vontade para discordar, isso é normal. A gente está falando isso com base no que a gente tem vivenciado ao longo do tempo, tá? E existem vários métodos construtivos, mas hoje a gente vai falar de 5 métodos muito comuns que estão sendo muito utilizados no interior e crescendo muito no mercado. Vamos começar pelo Mais tradicional. Sim. O primeiro método é o mais tradicional, né, que usa alvenaria e concreto. Nesse sistema, as paredes são de tijolos, que funcionam como vedação, ou seja, elas não sustentam o peso da estrutura. Quem faz isso são as vigas, as lajes e os pilares de concreto. Sim, então as paredes elas estão lá só para fechar os ambientes, né? Elas não estão sustentando nada. E esse é o método mais comum aqui no Brasil, no interior de São Paulo. E a grande vantagem é justamente isso, porque é uma mão de obra muito difundida e tem muita gente disponível, mas uma desvantagem é que ele pode ser um pouquinho mais demorado se a gente for comparar com alguns outros métodos mais industrializados, né, mais modernos, tá? E aí a gente já entra no nosso segundo método construtivo, que é a alvenaria estrutural. Nesse caso, diferente do anterior, as próprias paredes são a estrutura da casa, ou seja, elas vão sustentar todo o peso do imóvel, né? A gente não vai ter viga, pilar. E o problema, entre aspas, desse método, né, é que a gente não pode sair demolindo parede depois da casa ficar pronta, por exemplo. Quero ampliar um pouquinho o quarto. Não pode, porque é a parede que está sustentando toda a estrutura, tá? Esse é o método mais econômico, né, principalmente para as construções térreas. Porém, a gente tem que evitar os grandes vãos e formas muito complexas, porque isso pode aumentar os custos e complicar a execução. Agora vamos falar do steel frame. Ele é um dos métodos mais rápidos de construção, já que a estrutura é feita toda em perfil de aço galvanizado. Porém, ele ainda não é tão acessível financeiramente, porque a mão de obra é muito escassa e é muito especializada. Principalmente no interior de São Paulo, né? É um método que é muito utilizado nos Estados Unidos, Europa, mas aqui no Brasil ele ainda está em crescimento. Mas, gente, apesar do custo inicial ser um pouco mais alto, ele pode ser muito vantajoso, principalmente para projetos que a questão do prazo, né, do tempo de execução seja um fator importante, porque ele é bem rápido, tá? E já falando no próximo método construtivo, o ICF, também conhecido como EPS, ou as pessoas popularmente chamam de método de isopor. Nesse sistema, os blocos de isopor, eles formam as paredes e depois dentro deles, eles são todos preenchidos com concreto. Também é um método bem rápido, mas aí o custo já é mais parecido com a alvenaria tradicional, né? É importante mencionar que esse método não é um método tão antigo, né? Então a gente ainda não tem muitas informações sobre como ele vai se comportar ao longo dos anos, né? Daqui a 10 anos, como é que ele vai estar se comportando. Mas mesmo assim ele está ganhando espaço no mercado, né? Por conta da sua eficiência e do isolamento térmico. A gente tem um cliente que construiu assim, outro que está começando a construir agora e por enquanto está tudo bem, mas é uma casa que não está pronta há 10 anos, né? Ela acabou de ser finalizada. Exatamente. E por fim a gente tem um tijolinho ecológico, que dependendo do projeto ele pode ser usado tanto para vedação como para estrutura. Semelhante ao alvenaria tradicional, e ele também é uma alternativa mais sustentável. Sim, mas com ele a gente tem que ter muita atenção, porque é fundamental que essa instalação seja feita por um profissional muito especializado, porque se ele não for bem executado, ele depois de um tempo pode aparecer um monte de fissura, fresta, por ele ser um material mais delicado, né? Sim. E, gente, esses foram alguns dos principais métodos construtivos que a gente costuma trabalhar, que também são permitidos na maioria dos condomínios do interior de São Paulo, por exemplo, todos esses são permitidos na Momentum, que a gente faz muito projeto. Cada um tem a sua vantagem, sua desvantagem, e a escolha vai depender muito do tipo de projeto e da necessidade de cada cliente. Tá? Se você está planejando construir uma casa, é importante conversar com os profissionais especializados para entender qual método se encaixa melhor no seu sonho e no seu orçamento. Sim, falar com várias empresas, entender os custos, entender prazos e ver o que se encaixa melhor para você.
A gente espera que esse conteúdo tenha sido bem esclarecedor, que tenha ajudado um pouco a vocês entenderem um pouco mais sobre o tema. E mais uma vez, obrigada por estarem aqui com a gente no nosso Café com Bambu. Dessa vez é café descafeinado, né? E é isso, pessoal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.